Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa. Hoje estamos no capítulo 9, Ferramentas para a coleta de dados. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma coleta de dados com o K-Mine. Então, o que é o K-Mine? É uma plataforma de código aberto para a gente fazer análise, construção de relatórios e integração de dados. O K-Mine ele integra vários componentes de aprendizagem de máquina e mineração de dados por meio do seu conceito de pipeline modular. Então ele trabalha com projetos de fluxo de trabalho e componentes reutilizáveis e acessíveis. Então vamos lá então. Então, pessoal, a ideia hoje é nós fazermos uma coleta de dados utilizando o K-Mine e nós vamos coletar dados da Wikipedia. Né? Eu selecionei essa banda que eu gosto muito e nós vamos coletar a discografia dela. Então nós vamos vir nessa tabela aqui através do software e coletar esses dados aqui. Tudo bem? Então vamos lá. A ideia aqui dessa aula não é ensinar a ferramenta, mas sim mostrar que é possível utilizar um fluxo de trabalho através dela para fazer esse tipo de análise de trabalho, ok? Então, por exemplo, essa ferramenta é bem simples de utilizar, basta você entrar no site deles e baixar e é só avançar e concluir. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma configuração diferente. A única coisa que nós temos que fazer após nós abrirmos a ferramenta, vai aparecer esse K-Mine Explorer e nós vamos clicar com o botão direito e criar um novo K-Mine Workflow, que seria essa parte toda aqui, onde que nós vamos adicionando os componentes. Em falar em componentes, no lado esquerdo nós temos todas as opções, né, que nós podemos utilizar. Então a gente tem a opção de análise, de banco de dados, de views, de manipulação. Nós temos vários nodes, né, que são essas caixinhas aqui, que nós possamos trabalhar. Tá bom? Eu já deixei o fluxo já pré-estabelecido para a gente ganhar tempo e depois vocês podem fazer. Tá ok? Então a primeira parte que nós temos que fazer é a gente precisa criar uma tabela de criação. O que vem a ser isso? Essa tabela ela vai conter os links ou o link, né, de acesso de todas as URLs que nós vamos colocar. Então, para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui ó, no Node repositório e escrever table creator. Então, a gente vai pegar aqui e só puxar para cá. Simples, né? Após isso, nós vamos fazer as configurações internas que eu vou passar por cada caixinha. Mas, basicamente, nós vamos abrir o Node e aqui nós vamos colocando as informações que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, para o Table Creator, a gente colocou aqui o site da Wikipedia, que o URL, que é essa aqui, ó. Então, só vim cá e copiei e colei. O que ele vai fazer? Ele vai conter aqui todas as tabelas com os links que possivelmente nós podemos utilizar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um link só, mas pode ter uma lista de links. O próximo passo, nós vamos pegar esse link e coletar HTML. Então, nós vamos, por exemplo, eu vou apagar esse fluxo aqui, a gente pega uma caixinha e puxa na outra. Simples assim. Não fazemos mais nada. E aqui dentro, a gente é uma configuração padrão, a gente nem precisa mexer. A única coisa que nós temos que olhar é se o output aqui está como XML. Que nós vamos coletar essa página e vamos trazer o XML para a gente procurar abstrair e trazer aqueles dados lá de dentro. Uma vez que a gente fez isso, nós clicamos com o botão direito e podemos ver, né, como ter esses resultados. Então, quando nós clicamos aqui, a gente vai trazer os resultados dessa pesquisa aqui. Ó. Para trazer esse resultado, nós temos que rodar esse fluxo. Para fazer isso, você pode clicar com o botão direito
e apertar em cima da caixinha, ou se não aqui em cima. Então vamos executar uma por uma. Coletei o link e agora eu vou executar ele aqui. Está coletando, ok, passou, está no verdinho. Existem três etapas. Ele tem o processo, o verdinho que está pronto, o vermelho que está parado e o amarelo que ele está aguardando alguma configuração. Então, quando a gente clicamos aqui, a gente consegue ver que o HTML da página está aqui, ok? Próximo passo, nós temos que selecionar o conteúdo a ser coletado. Então, o que é isso? Eu preciso criar uma pesquisa através do XPath, que é um seletor, né, de consulta, para a gente conseguir pegar as tags dentro do nosso HTML. Então, por exemplo, aqui eu já peguei a tag que contém a tabela. Mas como que a gente faz para pegar essa tag? Da mesma forma que nós estamos acostumados a fazer. A gente vai vir na tabela, clicar com o botão direito e vamos mandar inspecionar. E aqui a gente vai passando e vamos descobrindo aonde que está a tabela. Então, por exemplo, eu sei que ela está aqui, ó, nessa tag aqui, tbody. Então, nós clicamos com o botão direito, copiar e vou pegar o XPath dele. Copiei, volto na ferramenta e colo ela aqui. Tranquilo? Só isso. Então, nós vamos criar essa string aqui, né, de busca para a gente buscar a tabela. Não tem nenhuma outra configuração especial para esse Node aqui. Nós clicamos em aplicar e depois OK. Executamos. Pronto, ele já passou. Se a gente quiser ver o resultado, é só clicar com o botão direito, Output. A gente vai ver que aqui tem a parte da tabela também, né, que a gente acabou de buscar. Então a ideia é a gente ir passando passo a passo. O próximo passo a gente precisa extrair as linhas dessa tabela, né? Então eu vou fazer da mesma forma. Eu vou ter que buscar o XPath, né, dele. Então nós voltamos lá no HTML e vamos ver que o XPath está aqui, ó, nessa tag tr. Então, se eu clicar com o botão direito, mandar copiar e trazer o XPath, eu vou trazer ele aqui. Tá vendo? Vou mandar editar para vocês verem. Então, tá aqui. Essa aqui é a tag de todas as linhas. Vou executar novamente. Beleza, nós selecionamos, pegamos a tabela, extraímos as linhas. Agora nós precisamos filtrar as linhas que nós desejamos. Por que disso? Porque aqui, olha, nesse caso dessa tabela, a primeira linha da tabela é o cabeçalho. A gente não quer esse cabeçalho, a gente quer todas essas informações daqui. Então, se a gente perceber, aqui, ó, quando a gente dá um output, a gente vai trazer 20 linhas, que é correspondente à discografia dessa banda, né, que é o do Hillsong. Então, o que eu faço? Eu vou ter que eliminar a primeira. Então, no filtro de linha, eu vou começar pela segunda linha e vou terminar na 20. Ok? E aqui, nessa parte da esquerda, nós vamos incluir, né, as linhas como numbers. O que significa? Que quando eu fazer esse seletor, cada linha da tabela vai ter um identificador que eu vou utilizar para fazer os join um pouco mais para frente. Vou aplicar e vou dar OK. Vou executar. Então aqui eu tenho todas as linhas. O próximo passo que nós temos que fazer é extrair as colunas da tabela. Então eu preciso pegar cada coluna aqui. A coluna de lançamento, a coluna do título do álbum e a observação. A mesma coisa. Nós vamos clicar com o botão direito, mandar inspecionar e buscar a tag que corresponde a essa informação. Então eu vou chegar na tag, vou dar o XPath e colar
aqui. Então, no caso do lançamento, eu peguei a tag TR, né, que está aqui, está dentro de TR, depois TD, que está dentro de TD. E dentro de TD ele tem 3, né, são 3 colunas, então essa aqui é a 1, essa aqui é a 2, essa aqui é a 3. Só isso, para pegar essa informação. Dou OK, né, eu faço a mesma coisa, aqui já mudou para a segunda, e aqui para a terceira. Tá OK? Então, sem muito mistério. É um detalhe que aqui nós temos que mexer, quando a gente for fazer buscar pelo XPath, nós vamos retornar uma string, porque agora eu já estou coletando, né? Então, nessa fase aqui da extração, eu volto, coloco como string. Dou OK, mando aplicar e posso executar cada um desses. Então, eu executei o primeiro, executei o segundo, executei o terceiro. Então, filtrei as linhas que eu gostaria, peguei as informações de cada parte da tabela, que eu posso até olhar aqui, por exemplo, como eu trago para cá. Por exemplo, eu tenho os anos aqui que trouxe, e aqui eu vou ter os álbuns, né, por exemplo. Olha só, os álbuns aqui, e assim também é a observação, né, que tem no último item lá da tabela, né? Então, uma vez que a gente já tem isso separado, nós temos o que fazer o quê? Nós temos que fazer uma junção, né? Então, a gente vai utilizar esse componente joiner, que a gente também procura por aqui. Né? E esse componente, o que ele vai fazer? Ele vai juntar essas tabelas. Então, quando a gente clicar, a gente vai selecionar Row ID, que é aquilo que a gente acabou de colocar aqui no Row Filter. Então, através desse Row ID, que corresponde a cada linha, né? Então, eu tenho a linha 1, linha 2, 3, eu vou juntar literalmente essa informação. Faço isso para o primeiro join, né? E depois eu faço com o segundo, mesma coisa. Então, vamos rodar para a gente ver. A gente pode aqui agora ver como é que está ficando. Aqui a gente tem todas as informações, né, das outras colunas, né, que a gente vai fazer no decorrer das caixinhas. E agora eu vou fazer com o outro. Pronto. Uma vez que a gente coletou toda essa parte e pegou as informações, a gente precisa filtrar as colunas que a gente deseja. Então, a gente seleciona as colunas do lado da esquerda, que são excluídas, para o lado da direita. Então, vou pegar a coluna de lançamento, a coluna de título do álbum e a informação do álbum. Que essas informações eu escolher aqui, ó, aqui dentro, quando eu estava cadastrando o XPath, eu coloquei aqui, ó, nova coluna com nome. Então, isso aqui é só para a gente identificar quando a gente for fazer. Então, eu procuro a tag e coloco o nome da coluna para facilitar. Tá ok? Então, uma vez que a gente colocou o nome das 3 colunas, ela vai aparecer aqui para a gente. Quando a gente executa esse node, a gente vai ter a tabela por inteiro, olha só. Então, a gente tem as linhas, né, que apareceu e a tabela em si. Uma vez que a gente tem a tabela, a gente pode simplesmente exportar ela para um arquivo CSV. Então, é esse aqui, ó, CSV Write. Nós vamos clicar em cima dele e eu decidi, nessa telinha, a gente precisa dar um nome para o arquivo. A gente vai ter que escolher o lugar. Então, por exemplo, eu escolhi nesse diretório, né, de C2.kmine extração coleta Silsong. Vou escolher o delimitador, que é uma vírgula, por exemplo. E aqui eu posso escolher o tipo de operação. Por exemplo, se o arquivo existir, eu posso escrever por cima. Eu posso dar um append, eu posso falhar. Então, eu vou colocar esse aqui primeiro.
e vamos ver esse arquivo sendo criado. Então vamos colocar aqui não tem nenhum, né, nenhum arquivo aqui dentro. Quando a gente executar, ele vai trazer essa informação para a gente, viu? Acabou de trazer. Então, se a gente quiser dar uma olhada aqui dentro, tá aqui todos as tabelas que a gente acabou de coletar. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de que essa ferramenta pode fazer. Ela faz muito mais do que isso, existe muito mais nodes, mas vocês podem depois fazer uma pesquisa na internet, tem muito tutorial que vai ensinar muita coisa. Isso aqui facilita muito, né, o fluxo de trabalho, ainda mais se você tem várias etapas e gostaria de aperfeiçoar algum projeto. Então, isso aqui seria legal também, tá ok? Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos a coletar dados utilizando a ferramenta do Kamine. Na próxima aula, nós vamos fazer a introdução ao MongoDB. Um grande abraço e até logo!